Vamos ler Tito capítulo 2, do verso 11 ao 15, verso 11 ao 15, que diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte, repreenda com toda autoridade, e que ninguém despreze você. Amém? Vamos a Deus, mais uma vez, em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra maravilhosa, e nós queremos pedir, Senhor Deus, que o nosso coração, a nossa mente, nós não somos dignos, ó Deus, de abrir a Sua palavra, Pai. Ninguém é digno, Senhor Deus, de falar da Sua palavra. Mas o Senhor nos dá a honra de falar, de ouvir, de entender, de crer e de viver, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que nosso coração sossegue confiando na Sua palavra e descansando na Sua palavra, Senhor. Pai, não deixe que nada venha roubar a nossa atenção da Sua palavra. Sua palavra que é perfeita, é ela que revigora a nossa alma, é ela quem nos direciona, Senhor. Então, Deus, eu peço ao Senhor, nos ajuda, Senhor, com o Teu poder, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nos esconda atrás de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, interessante que agora o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele dá várias instruções a Tito, né? Ele começa a dar várias instruções e ele começa dizendo por que a graça. E esse porquê é um porquê de instrução daquilo que vinha antes. E agora ele está dizendo porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A primeira coisa que nós podemos ver hoje, compartilhando sobre o tema, a maravilhosa graça de Deus, é que a graça de Deus é manifestada através de Cristo Jesus. Veja o versículo 11. Observe o verso 11 aí, e diz, porque a graça de Deus se manifestou. Então, a graça de Deus se manifestou aonde? Aonde a graça de Deus se manifestou? Essa é a pergunta que nós temos que trazer a nós nesse ponto. Aonde a graça de Deus se manifestou? A graça de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, morto na cruz por causa dos nossos pecados. Então, a graça de Deus, ela é manifesta em Cristo Jesus. A graça de Deus não é uma ideia abstrata, né? Algo subjetivo, mas a graça de Deus é concreto e é realizado em Cristo Jesus. E quando nós estamos falando da graça de Deus, nós estamos falando do próprio Deus e do seu caráter gracioso. O Senhor é um Deus gracioso. Os irmãos lembram, alguns domingos, que nós íamos falando sobre graça no livro do Evangelho de Jonas, né, brincando, mas do profeta Jonas, que eu expliquei graça e misericórdia. Alguém quer tentar dizer o que é graça? Né? Vou por mais fácil. Graça. Qual é o significado da graça? Não importa. Favor imerecido. Então, a graça de Deus é um favor imerecido. Então, Deus se revela para nós e nós não merecemos. Então, o ponto que Paulo já começa aqui, é interessante que essa carta de Paulo é uma carta que ele começa do lado ao contrário. Ele começa dando instruções e depois ele começa a ensinar doutrina. Agora que Paulo começa a ensinar doutrina de fato,
teológica. A carta de Romanos, o apóstolo Paulo passa do capítulo 1 ao 11, ensinando doutrina. O que é justificação pela fé, o que é graça, o que é misericórdia, o que é salvação em Cristo Jesus. E aí depois, no capítulo 12 de Romanos, para não confundir que eu estou trazendo aqui, ele passa a ensinar práticas. Como é que nós vivemos agora? Se nós somos salvos, justificados. Então agora em Tito, Paulo está fazendo o quê? Paulo dá primeiras orientações, coloca Tito em Creta, você tem que organizar aí, né? Lembra lá, no capítulo 1, do versículo 5, diz, pois por esta causa deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então Paulo coloca Tito ali para organizar a igreja, para organizar o que estava desorganizado. Né? Quando você coloca alguém para botar em ordem as coisas não estavam tão bom ali, as coisas não estavam legal, tinham coisas em desordem, então precisavam ser organizados. E Paulo então no versículo 11 diz, porque a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens. E João capítulo 1, verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a graça de Deus é revelada em Cristo Jesus. A graça de Deus se revela na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus se esvazia da sua glória. Cristo Jesus, sendo Deus, ele deixa a sua glória e se faz homem como nós e anda aqui nessa terra e ele morre na cruz do Calvário, mostrando a sua graça, estendendo a sua graça a nós. Estendendo a sua graça a nós. Mas uma pergunta que fica, que é algo interessante, aqui no verso 11, e eu quero que vocês prestem bem atenção, que é a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Olha que interessante que Paulo está falando. Parece que esse verso 11, isolado do contexto do capítulo 2, pode nos ensinar uma heresia. E sabe o que é essa heresia? Essa heresia é o universalismo. O que significa isso, pastor Edson? O universalismo. Essa heresia pode nos ensinar que todas as pessoas vão ser salvas. Todas as pessoas. Se a graça de Deus, então, se manifestou a todos os homens, trazendo salvação, porque o verso 11 está dizendo isso, a graça de Deus, se a gente olharmos dessa forma, podemos entender, então, que todas as pessoas vão ser salvas, todas as pessoas, e as pessoas, então, não precisam de arrependimento, as pessoas não precisam agora crer e se arrepender dos seus pecados, mas não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo não está ensinando universalismo. O apóstolo Paulo não está dizendo que todas as pessoas vão ser salvas quando a gente olha o contexto do que nós aprendemos com Mateus quando ele nos ensinou algumas quinta-feiras passadas, talvez retrasada. Né? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Deus não faz acepção de pessoas. Olha no capítulo 2. Vamos olhar o capítulo 2? Vamos voltar a alguns versículos. Veja o capítulo 2, o versículo 2. Olha o verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis e sensatos, sadios na fé. Então, a graça de Deus se manifesta a homens idosos. Olha o verso 3, do mesmo modo, quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas. Então, a graça de Deus se revela a mulheres idosas. Agora, olha o versículo 6. Do mesmo modo, quanto a mais os jovens. Então, a graça de Deus se revela a jovens. Olha o verso 9 agora, o versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então a graça de Deus se revela aos servos. Então o capítulo 2 e o versículo 11 não está falando de universalismo. Ele não está falando que a salvação vai vir, todas as pessoas vão ser salvas. Ele está falando que todos os tipos de pessoas estão aqui em vista. Independente do sexo, da idade, raça ou classe social. Entende? Então, Deus, ele se revela aos idosos, aos jovens, às crianças, aos pobres, aos ricos, aos trabalhadores, aos preguiçosos. Deus se revela. Não é
Todos, no sentido de que todo mundo vai ser salvo porque Deus tem os seus eleitos. Porque Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus predestinou, Deus escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando nós olhamos para o verso 11, nós temos que olhar o contexto do que Paulo está ensinando. Não só um versículo isolado. Porque se nós olharmos só para o versículo 11, isolado, do que Paulo está ensinando, nós podemos chegar a essa conclusão que é uma heresia, um universalismo, em dizer que todas as pessoas serão salvas. Então Paulo não está falando de todas as pessoas, ele está falando de todos os tipos de pessoas. De todos os tipos. Classe, independente do sexo, idade, raça ou classe social. O segundo ponto que nós podemos ver é o versículo 12. O verso 12, a graça de Deus nos educa a vivermos de formas renegadas. Olha só, ela nos educa para que renegadas a impiedade, as paixões mundanas. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que às vezes nós achamos que a graça de Deus só serve para nos salvar e como se ela fosse a fase inicial da vida. Né? Começou a vida cristã, apertou o play, o start, e aí a gente inicia ali no jogo, né? Primeira fase, conhecer a graça, agora eu não preciso mais da graça. É igual muitas vezes o entendimento sobre discipulado, que a gente tem muito errado. Uma pessoa nova convertida precisa ser discipulado, aí passa pela classe e depois não. O discipulado nosso é a vida toda. Nossa relação com Jesus Cristo e outras pessoas nos discipulando e nos ensinando. Não para a nossa vida de discipulado. E nós, discipulando outras pessoas a seguirem a Cristo também. Então não para. Até você morrer, se você tem fé em Cristo, não para. Então, às vezes nós achamos da mesma forma com a graça. A graça é só para nos salvar. Né? Mas na realidade, o apóstolo Paulo fala que a graça salvadora aqui, ela é sim revelada na morte, na cruz de Cristo Jesus, mas ela é pedagógica. A palavra educa aqui é pedagogia, né? Pedagógica, né? É nos ensinar, nos educar a vivermos uma vida renegada. A salvação não é apenas uma mudança de situação que vivíamos separados de Deus, escravos do pecado, e agora nós somos reconciliados, mas também uma mudança de atitude dos desejos do nosso coração. Então, a graça de Deus, ela tem esse papel, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, nós não temos merecimento algum na nossa salvação, porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas nós só vencemos e lutamos contra os nossos pecados por causa da graça todos os dias que o Senhor dá a nós, e que nós precisamos dela, por isso que ela nos educa. Ela nos educa, lembrando o que Mateus falou, sobre que é um favor imerecido. Então, se é um favor imerecido, qualquer pecado que você tenha cometido, talvez o menor que seja, ele merece o quê? Condenação. É uma mentirinha. Você tem que ser condenado por causa dessa mentira. Mas a graça de Deus é revelada em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus. Então, aqueles que tiveram um encontro com a graça salvadora, deverão viver uma vida renegada, uma vida de negação, e negar a impiedade e as paixões do mundo. Impiedade é viver uma vida em negação da fé e da desobediência a Deus. Quando você deixa que a impiedade toma conta do seu coração, é você estar vivendo uma vida de negação da fé e vivendo uma vida de desobediência a Deus. Então, o ponto aqui é que a graça de Deus é o fundamento para vivermos uma vida de negação das paixões do mundo. Ela é o fundamento para que nós possamos viver uma vida de santidade. Não tem como eu e você vivermos uma vida de santidade sem estarmos fundamentados na graça de Deus. Porque é ela que nos educa, é ela que mostra para nós o tamanho do pecador que nós somos.
depravados, miseráveis, afastados de Deus, merecedores de condenação, mas agora nós recebemos o maior e o supremo presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, é impossível negar a impiedade, negar as paixões do mundo e viver uma vida que agrade a Deus se não for motivado pela graça de Deus. É impossível. A graça de Deus, ela é a motivação, é a força motriz. É o que nos dá ânimo para negar as paixões desse mundo. Olha que o verso 12 que o apóstolo Paulo está falando. Então, renegada, olha que palavra forte, renegada a impiedade e as paixões mundanas. O apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 12, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo. E nós precisamos nos deixar ser moldado pelo Senhor e pela graça de Deus. Meus irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu e você, infelizmente, vivemos nesse mundo caído, nesse mundo perdido. Eu e você estamos debaixo de opressão e de pressão constantemente para sermos influenciados por esse mundo. E não pense só, um ponto aqui bem importante para nós lembrarmos. Não pense só que só quem é influenciado por esse mundo é quem está bebendo cerveja, quem está usando droga, quem está talvez cometendo pecados esdrúxulos. Eles estão sim influenciados pelo mundo, mas muitas vezes nós estamos sendo influenciados pelo mundo, a forma como enxergamos o casamento, a forma como enxergamos criação de filhos, a forma como enxergamos o nosso trabalho, a forma como enxergamos o nosso dinheiro, a forma como nós vivemos em relação uns com os outros. Às vezes nós estamos sendo influenciados pelo mundo, pelo individualismo. São influências mundanas. Entende? Às vezes a gente olha, olha lá o pinguço, olha lá. Mas às vezes nós estamos sendo de forma bem sorrateira, sendo influenciado pelo mundo. E o apóstolo Paulo vai colocar em Tito que nós devemos renegar as paixões mundanas. Nós não vamos conseguir viver uma vida centrada em Deus pelo nosso próprio esforço. A graça de Deus não é a fase inicial da nossa vida, mas é toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Nós dependemos da graça de Deus para renegar as impiedades, as paixões desse mundo. Agora olha para a parte B do versículo 12, que o apóstolo Paulo coloca, a parte B do verso 12. Olha que ele diz, que eu preciso seguir. Vivemos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Um comentarista diz que viver de forma sensata corresponde a ter domínio próprio e prudência, olhando para o capítulo 2. Olha para o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai dizer, olha, o versículo 2, sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Então tem a ver com prudência. E a ênfase da sensatez é sobre o relacionamento do cristão consigo mesmo. Enquanto ele coloca justo no versículo 12, né? Sensata, calma aí, sensata, justa e piedosa. Então, justa se refere ao nosso relacionamento com os outros, com outras pessoas. E piedosa é como devemos viver o nosso relacionamento com Deus. É óbvio que essas três palavras, elas não estão desvinculadas, elas estão juntas. Elas estão juntas. Então, quando nós vivemos uma vida piedosa, em devoção ao nosso Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos ser pessoas sensatas, nós vamos ser pessoas justas, nós vamos ter os nossos relacionamentos reconciliados e centrados na graça de Deus, no amor de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos, a graça nos educa
a viver uma vida em devoção ao Senhor, em viver uma vida na sensatez e sendo pessoas justas. A graça de Deus também, ela não nos faz olharmos somente para o presente. Olha para o verso 13, mas também para o futuro. Olha que interessante o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a graça de Deus, ela não só nos faz olhar somente para o presente, mas também para o futuro. Nós, como povo de Deus, vivemos na expectativa da glória futura. Olha para o verso 13, algo importante. Meus irmãos, eu quero indicar um livro aqui, que nós não temos na nossa biblioteca. Eu esqueci de trazê-lo. É do John Piper, Vem o Senhor. Acho que, se não me engano, é Vem o Senhor. Esse livro fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E que muitas vezes o nosso entendimento sobre a vinda do Senhor Jesus é um entendimento equivocado. E o verso 12 aponta para nós aqui. Qual é o entendimento sobre a vida do Senhor Jesus? Primeiro, a graça de Deus mostra que nós temos uma esperança futura. Esse é o ponto. Esperança futura. Mas olha para o verso 13. Olha o que o verso 13, o versículo 13 diz. Que a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, a manifestação da gloriosa presença do nosso Deus. O nosso Deus glorioso vai voltar. Então a graça de Deus nos educa a vivermos a nossa vida presente de forma a aplicar a palavra de Deus em nosso coração, mas também a olhar para o futuro, para a expectativa que nós temos da glória vindoura. A nossa vida não para aqui, meus irmãos. A nossa vida não é somente aqui, mas o nosso Deus, Ele virá em glória. E nós vamos ver a glória dele. E essa glória e esse pensamento correto sobre a vinda do Senhor Jesus, John Piper trabalha, é que quando nós temos um entendimento correto da vinda de Cristo Jesus, que Ele vai vir em glória, nós seremos impactados e vamos amar a volta de Cristo Jesus de forma correta. Porque nós veremos a glória do Senhor. Diz que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz que os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada para nós. Por isso que o sofrimento do tempo presente não se compara a nós. Então a expectativa da manifestação gloriosa de Cristo deve impactar a nossa vida. Nós vivemos, aplicamos a palavra de Deus, porque nós temos deleite na vinda de Cristo e na glória dele. A vida cristã não é somente presente, meus irmãos. Ela não é só aqui nesse plano. Sabe o que é interessante? Todos nós, eu e você, começamos a nossa trajetória e a nossa jornada com o Senhor com entendimentos errados e equivocados. Isso é normal da palavra do Senhor e do próprio Senhor. Geralmente a gente tem o entendimento do pecado, que nós somos salvos por Cristo Jesus. E geralmente a gente tem entendimento que se nós tivéssemos tomado decisões antes, nós não teríamos passado por muitos problemas, ou até mesmo problemas não teriam nos atingido. E o ponto é, meus irmãos, é que talvez se a gente tomasse uma decisão antes, os problemas nos atingiriam, as dores nos afligiriam. Mas a promessa que nós temos é que, independente das dores e dos sofrimentos que nós vamos viver nessa vida, por causa da fé em Cristo Jesus, é que Ele voltará. Eu ouvindo um pastor falar que todos nós falamos que a certeza da morte, um dia ela chegará, mas a volta de Cristo é mais certa do que a nossa morte. Porque talvez Ele possa voltar amanhã, ou agora, nesse exato momento, quando nós estamos aqui, nós não sabemos. Mas sabe, irmãos, por que nós
Vivemos uma vida tão materialista, porque nós vivemos preocupados somente com esse presente, com esse momento, com essa vida aqui, é porque nós perdemos a perspectiva da glória de Deus, nós perdemos a perspectiva do céu, nós não anelamos mais pela volta de Cristo, para que Ele venha, nós não oramos. Qual foi a última vez que você orou dizendo, Senhor, vem, Senhor, abre os céus, Senhor, abre os céus antes do meu casamento, Senhor, abre os céus antes de eu chegar na profissão que eu quero, Senhor, abre os céus antes que eu chegue a ganhar 20 mil reais por mês? Qual foi a última vez? Só por desejar ver a glória de Deus, só por desejar ver o Senhor. Veja que a palavra que no verso 13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação. Aguardando. Se tem uma coisa que nós não gostamos de aguardar, nós não gostamos de esperar. Aguardar é algo horrível, né? Mas nós devemos aguardar a bendita, a esperança. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está olhando para Tito e falando, Tito, olha, existe uma glória maior. Existe uma glória maior. E nós aguardamos essa glória. É a manifestação do nosso grande Deus, do nosso Salvador. Sabe? Cristo virá com sua glória. E nós veremos Ele com sua glória por completo, face a face. Hoje, por causa do pecado, nós não conseguimos ver a glória do Senhor de forma plena. Mas Ele vai voltar. Ele virá. E ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. A palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão, num momento inesperado. E aí? Como é que está seu coração? Você está aguardando a bendita esperança da manifestação da glória de Deus? O que arde? Quais são as suas expectativas? O que você está exultando? Qual é a sua expectativa? Mas eu quero lhe direcionar hoje. Eu quero direcionar você. Olhar para a esperança da manifestação da glória do nosso Senhor. Um teólogo diz que o céu não é céu se Cristo não estiver lá. O céu, só é belo, porque Cristo vai estar lá, porque Ele vai manifestar. É por isso que nós aguardamos. A nossa relação é com o Senhor Jesus. É por isso que nós amamos a volta dEle. É por isso que o nosso coração deve se deleitar nele, somente nele, e mais nada, meus irmãos. Mas vamos para o verso 14. O Senhor nos redime para sermos um povo que deve ser dedicado às boas obras. Olha o versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu gosto muito desses versículos, quando fala o verso 14, ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo. Cristo deu a si mesmo de forma voluntária. Como diz João 10, lembra que nós pregamos no Salmo 23? E João 10 diz que foi de forma voluntária que ele deu a sua própria vida. Foi da forma voluntária. De forma voluntária para nos resgatar, nos tirar das trevas, da escravidão do pecado. Isso que é o verso 14. Paulo mostra a obra de Cristo. Paulo está falando, olha o que Paulo está dizendo no versículo 14 agora, que a obra de Cristo é Cristo fazendo algo por nós que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. A obra de Cristo, Ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir
de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então Paulo está dizendo, olha assim, ó, Senhor Jesus Cristo está entregando a si mesmo por algo que você e eu não podemos fazer por nós mesmos. E o que nós não podemos fazer por nós mesmos? O que você não pode fazer por você mesmo diante de Cristo Jesus? Você não pode se salvar, você não pode se libertar dos pecados, você não pode fazer nada disso. Precisou Cristo se dar para tirar você, livrar você da escravidão do pecado, para lhe redimir, para tirar, para purificar você. Meus irmãos, você estava perdido no lamaçal do pecado. Nadando e nadando, 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 nadando e nadando. E não conseguia sair do lamaçal do pecado. Mas Cristo deu a si mesmo para nos purificar, para nos tirar, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, para nos purificar. Ele deu a si mesmo para nos tirar. E é interessante, o verso 14 é profundo, porque ele purifica o indivíduo de seus pecados, para que juntos possam constituir o seu povo. Então Deus chama você de forma individual. Olha o que diz o verso 14. Ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo. Um povo. A maior mentira de Satanás é dizer que você pode ser cristão sozinho. Essa é a maior mentira que Satanás coloca. Porque o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus está te chamando você, Deus salva você e inclui você no povo dele. O povo, meus irmãos. O povo dele. Deus nos salva e nos separa como seu povo, para que possamos viver juntos, unidos, na prática de boas obras. Olha a segunda parte do texto. Ele deu a si mesmo, primeira parte, ele deu a si mesmo, e olha a segunda parte, e para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo deu a si mesmo. E agora ele faz nós, eu e você, juntos, um povo para si mesmo. Agora nós somos povo dele. Interessante a palavra exclusivamente seu. Exclusivamente seu. Sabe o que quer dizer isso, exclusivamente seu? Simples. Se você olhou para Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, o Senhor Jesus é seu Senhor, você é somente dele e de mais ninguém. Mais ninguém. Dele. Lembra que o apóstolo Pedro fala, em 1 Pedro capítulo 2, 9, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos de Deus. Deus cuida de nós. Deus, ele não compartilha com ninguém. Ele não quer o pecado, ele não quer outros deuses, ele não quer nada. Somos povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus. E o povo dele deve fazer o que ele quer e mais nada. Quando nós somos povo de Deus, nós temos a palavra de Deus como mestre de nossas vidas. Povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A prática de boas obras aqui não é simplesmente você fazer um bem comum na rua, que isso também inclui. Mas a prática de boas obras aqui é viver como Cristo. É viver como Cristo viveu. É amar o seu irmão, cuidar, se envolver na igreja local. A igreja local é esse ambiente, povo de Deus. A igreja é local. O Senhor Jesus Cristo morreu pela igreja, por povos. Por isso que o apóstolo Paulo coloca povo
corpo, família, nós somos a igreja do Senhor, que nós devemos nos envolver uns com os outros, amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, exortarmos uns aos outros. Nós devemos estar juntos constantemente. Então nós não podemos deixar, meus irmãos, que essa mentira de Satanás entre no nosso meio, em pensarmos que nós podemos sermos alguém separado do povo de Deus, que tem fé em Cristo, mas não ama o povo de Deus. Pessoas que não amam o povo de Deus e que não desejam viver com o povo de Deus, talvez elas não conheçam a graça verdadeira, o Evangelho do Senhor Jesus. A graça. Ele nos chama para si mesmo. Um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então nós somos dedicados a práticas de boas obras. Amar, viver como Cristo viveu, se envolver. Se envolver. Vamos para o último versículo. Então Paulo termina agora o verso 15, da forma como ele começou o capítulo 2. Olha para o versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Agora para o verso 15. Ensine estas coisas. Então Paulo termina essa recomendação a Tito da mesma forma como ele começou. Tito então deveria ensinar como a igreja deveria viver fundamentada no Evangelho e na graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, meus irmãos, como a graça nos educa. A graça nos educa, a graça educa homens idosos a viverem de forma respeitáveis. Mulheres idosas a cuidarem das mulheres mais novas e de cuidarem dos jovens e uns aos outros. Então, Tito deveria ensinar a igreja o Evangelho que quebra as barreiras. A igreja que vive fundamentada no Evangelho é uma igreja que expressa o Evangelho na sua vivência, nos corredores, nos pós-cultos, nas semanas, problemas de irmãos uns com os outros. Então todos nós temos essa função, a função de Tito. A primeira aplicação sobre esse versículo 15 é que todos nós temos a função de Tito. Veja, de ensinar. Alguns têm a função de ensinar publicamente, como é a função de Tito aqui, que Paulo está ensinando para Tito, como é a minha função agora, nesse momento, ensinar publicamente. Mas também você tem a oportunidade de ensinar individualmente. Você precisa ensinar, mas veja, ensine estas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo assim para Tito, olha, ensine estas coisas que ele está querendo. Não ensine o que você pensa, ensine o Evangelho, ensine a palavra, ensine o que eu estou lhe passando. É isso que você deve ensinar, somente isso, a palavra e mais nada, porque é ela que é a base, é ela que é o fundamento para a vida e para a fé cristã. Então é isso que o pastor deve pregar, é isso que você deve aconselhar, a palavra de Deus, o Evangelho, não as suas ideias, não a psicologia, não o aconselhamento de outras ideias, mas a palavra. A palavra. O apóstolo Paulo está dizendo, ensine a cultura, ensine pedagogia, ensine geografia. Algumas coisas são importantes, sim, a gente aprender geografia, história, ciência. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ensine estas coisas. Estas coisas está dizendo, ensine, que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, por causa dos nossos pecados. Ensine que a graça nos educa. Esse deve ser o nosso compromisso. O meu e o seu compromisso deve ser com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o compromisso com as pessoas de ensinar o Evangelho do nosso Senhor. O verso 15, então, o apóstolo Paulo termina dizendo, também exorte e repreenda com toda autoridade, e que ninguém despreze você. O apóstolo Paulo, então, está instando, está encorajando a Tito, dizendo, olha, repreenda, não importa, repreenda a palavra do Senhor, exorte com a palavra do Senhor. Meus irmãos,
Se tem alguém, algum irmão em falta e você enxerga que existe pecado, ou se tem alguém precisando do evangelho, você precisa exortar e repreender com o evangelho, com a palavra somente. Nós não podemos fugir da responsabilidade que nós temos de cuidar da vida dos irmãos. E quando eu falo cuidar da vida dos irmãos aqui, eu estou falando no sentido espiritual. O seu pecado individual me afeta e traz desonra. E o meu pecado individual afeta você e desonra ao Senhor Jesus. Então o seu pecado é compromisso meu a exortar e corrigir e repreender. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, no sentido de você exortar e repreender com toda autoridade a palavra do Senhor, o Evangelho. Mas só que o individualismo dessa sociedade tem entrado dentro das nossas igrejas e tem feito pessoas que querem ser membros, que querem participar da igreja, que querem desfrutar muitas vezes dos benefícios da igreja, mas não querem compromisso uns com os outros. Isso não é evangelho. O evangelho nos leva a ter um compromisso com Deus e um compromisso uns com os outros. E nós precisamos exortar e repreender. E exortar com repreender com toda autoridade é você não estar falando de si mesmo. É você estar falando de Cristo. Lembra? Mateus, capítulo 28, 19. Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, se tem algum irmão, alguém falando a palavra de Deus, ele está explicando a palavra fielmente, a autoridade que está sobre ele é a autoridade de Cristo. Se o pastor da igreja está pregando a palavra de Deus fielmente, está ensinando a palavra de Deus, não é a autoridade de um homem, mas é a autoridade de Cristo que está sobre ele. Então não tem para onde fugir. A autoridade que nós temos que nos submeter é Cristo somente. Então nós devemos repreender e exortar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E veja que Paulo termina, no capítulo 2, que ninguém despreze você. Ninguém despreze você. É interessante que para Timóteo ele fala também que ninguém poderia desprezar a juventude de Timóteo, né? E meus irmãos, as pessoas podem querer nos desprezar como homens, mas se nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, nós não temos a que temer. As pessoas podem nos recusar, não nos ouvir, mas nós não podemos olhar para isso. Nós precisamos exortar e repreender com a autoridade do Senhor, entendendo que se nós estamos com a palavra do Senhor, nós podemos, em certo sentido, sermos desprezados pelos homens. Mas se nós temos a preocupação de sermos fiéis ao Senhor, Ele está conosco e nos instruindo. Então ninguém pode nos desprezar. Pode tentar nos desprezar, né? Mas se nós estamos com a palavra do Senhor, sendo fiel ao Senhor Jesus, nós temos a autoridade máxima, que é a de Cristo, e não a nossa. A graça maravilhosa de Deus, ela nos educa a negarmos as nossas paixões, a vivermos uma vida piedosa, a olharmos para a esperança da manifestação da glória de Cristo. E lembrarmos de que o Senhor nos remiu para vivermos uma vida e sermos um povo, nós somos um povo exclusivo de Deus. E nós devemos ensinar essas coisas. Nós devemos ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade. A autoridade que foi nos dada em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, você tem autoridade. Se você não tem Cristo, você não tem autoridade para ensinar. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer o Senhor nessa noite. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude
cada vez mais, ó Deus, com a sua palavra, para que possamos, ó Deus, estarmos cheios, ó Deus, da sua graça, Senhor. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque não existe mérito algum em nós, ó Pai. Nós estávamos perdidos. Nós andávamos, ó Deus, como ovelhas desgarradas do Senhor, buscando o nosso próprio caminho, buscando a nossa própria vida. Mas o Senhor, com a sua maravilhosa graça, nos encontrou e nos salvou e nos tirou das trevas, ó Pai. E se existe alguém hoje, nessa noite aqui também, ó Deus, que não teve encontro com a sua graça, que ainda não se rendeu ao Senhor, ó Pai, que possa se render a Ti, Senhor Jesus. Que possa ter encontro com o Senhor Jesus, morto, crucificado e ressuscitado na cruz do Calvário, Pai. E essa graça, Pai querido, que continua sobre nós, nós como povo do Senhor, exclusivo do Senhor, necessitamos da sua graça diariamente, Senhor. Necessitamos da sua graça para sermos bons filhos, filhos do Senhor, em honrarmos o Senhor, ó Pai. Necessitamos da tua graça, ó Deus, para vivermos a nossa vida diária, Senhor Deus, lutando contra o pecado, contra as paixões, contra a influência desse mundo, Pai. Nós lutamos, ó Deus, todos os dias contra o pecado, Senhor. Nós necessitamos dessa graça, Senhor, para viver os nossos dias de sofrimento, ó Deus, que nós passamos nessa vida, Senhor. Nós precisamos da tua graça, Senhor, para que os nossos olhos se voltem, ó Deus, para a manifestação da sua presença, da sua volta, que um dia o Senhor voltará. Nós não sabemos a hora e nem um dia, Pai, mas um dia o Senhor voltará. Um dia o Senhor voltará, Pai. E que os nossos corações, ó Deus, estejam permeados, ó Deus, na expectativa, Senhor Deus, da volta do Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos estejam, ó Deus, sobre a tua glória, Pai. Que um dia nós veremos o Senhor face a face, Deus. Um dia, Senhor Deus, nós nos encontraremos contigo, Senhor. Ó Deus, nos enche, Senhor, e nos ajuda, meu Pai. Nós somos pecadores. Nós vivemos nesse mundo caído. E nós precisamos da ajuda do Senhor, Pai. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Senhor.